Eu nunca acreditei Eu nunca em acreditei anjos. em anjos. Eu nunca acreditei Eu nunca acreditei anjos. em anjos. Eu nunca acreditei Eu nunca em acreditei anjos. em anjos. Eu nunca acreditei em anjos. Eu acreditava em gente e acreditava em pássaros, separados, mas sempre desconfiei daquelas asas cheias de penas coladas nas costas de homens talhados nas pedras, guardados nos cantos das igrejas. Aquelas criaturas com asas pareciam sempre paradas demais, sem muito para onde ir, mais presas do que livres. Eu achava que aquilo não deveria ser coisa boa, nem para as asas coladas no homem, nem para o homem colado nas asas. Os anjos, para mim, eram invenções de Deus que não faziam muito sentido e que foram ficando de lado, abandonados por trás das colunas das igrejas. Era como se alguém, num dia, numa garagem, tivesse tentado colocar 2 rodas de bicicleta numa prancha de surf. Depois de pronta a cirurgia, viu que a prancha deixou de servir para as ondas e as rodas deixaram de servir para a rua. E a prancha com rodas ficou num canto, atrás de alguma coluna, como ficam os anjos nas igrejas. E sempre que alguém passa, se pergunta: será que se pedala ou será que flutua? Na minha cabeça, os anjos eram uma geringonça. Um pássaro que não canta colado num homem sem os pés no chão não fazia muito sentido. Até que um dia eu conheci um anjo de verdade e descobri por que eles são essa confusão entre gente e pássaro. Isso foi quando eu era pequeno. Na minha escola, um dia, chegou um menino da Macedônia. Eu não sabia que esse lugar existia, Macedônia, e nem sabia onde ficava. O nome dele era Sasko, e ele falava uma língua estranha que ninguém na escola entendia. Nós não éramos amigos. Aliás, amigo, o pequeno macedônio não tinha nenhum. Todo recreio, ele saía correndo para o parquinho e sentava-se no último balanço. Ali, o menino da Macedônia ficava durante todo o recreio, sozinho, falando palavras que pareciam inventadas. Tinha pernas curtas que mal tocavam o chão e ele falava sentado, balançando suas pernas. Em frente ao balanço do pequeno macedônio ficava o escorregador amarelo. Um dia, na rampa do escorregador, pousou um pardal e o pequeno macedônio meteu-se a conversar com o passarinho. Como se chama, passarinho? Meu nome é Sasko. Eu venho da Macedônia. E você? De onde vem? O pardal, que não falava macedônio, nem português, nem espanhol, nem francês, nem qualquer outra língua, não respondeu. Inclinou a cabeça para um lado, depois para o outro e ficou ali, olhando para um lugar qualquer do céu, esperando que o vento mudasse de direção. Sasko continuou no balanço, mastigando aquelas palavras que só ele sabia o significado e o sabor. Alguém tinha inventado aquelas palavras para Sasko decorar? Ou será que Sasko é quem inventava elas na hora? Eu queria poder voar como você, passarinho. Eu voaria até a Macedônia, mas tenho que ficar aqui. Eu só consigo me balançar um pouquinho, porque meus pés não alcançam bem o chão. Sasko olhou para o lado e viu que as outras crianças balançavam-se bem alto porque uma empurrava a outra. Elas gritavam: mais alto, mais alto! Só que Sasko não entendia aquelas palavras repetidas. Parecia divertido, só que o pequeno macedônio brincava sozinho e as pontas dos seus pés só triscavam a areia. Você pode me ensinar a voar, passarinho? Você empurraria meu balanço se fosse um menino igual a mim, né? Só que o pardal não respondia.
Virava o pescoço e prestava atenção no vento, porque o passarinho não entendia macedônio, mas entendia o vento. Foi quando um outro menino foi se achegando perto de Sasco e perguntou: "Quer que eu te empurre?" Sasco, que só falava macedônio, não compreendeu uma só palavra. Até encolheu-se um pouco porque não sabia o que o menino tinha dito. As palavras podem ter vários significados, bons e ruins. Nem sempre é fácil saber a diferença. Então o menino empurrou um pouquinho o balanço e o pequeno macedônio sorriu. O sorriso é uma linguagem que todo mundo entende. O novo amigo continuou empurrando e Sasco disse: "Veja só, passarinho, eu também estou voando." O menino, que empurrava o balanço, não entendia uma só palavra do que Sasco dizia. A brincadeira parecia divertida, só que esse garoto não era um bom amigo. Era um menino que tinha um espinho de crueldade espetado no coração. Mas ninguém consegue ver o que espeta o coração dos outros. É parecido quando alguém anda mais devagar porque tem uma pedra dentro do sapato. A gente vê a pessoa andando diferente, mas não enxerga a pedra machucando o pé. Entre um empurrão e outro, o menino decidiu fazer medo ao pequeno macedônio e começou a lançar Sasco cada vez mais rápido e mais alto. No começo, Sasco gostou da brincadeira e disse: "Olhe, passarinho, eu também tenho asas." Mas logo ficou assustado porque o outro garoto dava mais e mais impulso e o balanço ia alto demais e rápido demais. As mãos do pequeno macedônio, que seguravam as correntes do balanço, começaram a suar e a cada empurrão elas deslizavam um pouco mais pelos elos de metal. Quando o balanço passava voando perto do chão, Sasco quase sentia os grãos de areia se levantarem e um vazio parecia encher sua barriga. Dava medo ter asas. O menino que empurrava o balanço começou a se perguntar quando Sasco gritaria e o quanto ele gritaria e como ele gritaria de medo. Sasco estava com medo e o medo era tanto que não conseguia respirar. Sentia que seu corpo às vezes se desprendia do balanço. Tentou esticar um pouquinho as pernas para encostar no chão, mas o menor movimento de qualquer músculo fazia parecer que seu corpo ia cair. As correntes rangiam muito e o outro menino continuava empurrando. Cada vez que as mãos do garoto tocavam o balanço, Sasco sentia que ia perder o equilíbrio. E as correntes balançavam e suas mãos apertavam os elos de ferro. O pequeno macedônio queria gritar, mas o grito estava engasgado na garganta. Ele estava petrificado, em pânico, com pavor de cair e de se soltar do chão, do alto e do ar que passava veloz pelas suas pernas e pelos seus braços. Pelo seu corpo brotavam calafrios, e o outro menino ficava mais curioso para saber o que sua maldade poderia causar ao pequeno macedônio. De repente, Sasco conseguiu gritar na sua língua: "Para! Para!" Sasco tinha já os olhos cheios de lágrimas. O outro menino não entendia macedônio, é verdade, mas conseguiu ouvir o medo na voz de Sasco e empurrou mais forte, pois o espinho da crueldade espetava-lhe o coração. Estava contente ao ouvir o grito de Sasco. Então esse menino começou a se perguntar quando Sasco iria chorar e empurrou mais uma vez o balanço.
Uma lágrima escorrida no rosto de Sasco saiu voando, porque o balanço estava rápido demais e o vento que o pardal esperava tinha começado a soprar, jogando a lágrima de Sasco pelo ar. Era um sopro que vinha de longe e que o passarinho sabia que uma hora chegaria. O pardal virou a cabeça mais uma vez e, sentindo o ar mudar de direção, deu um passinho para o lado. Sasco não podia ver nem ouvir de tanto medo, mas sentia que um sorriso de maldade crescia no rosto do menino que o empurrava. Era um sorriso grande e largo que ia tomando conta do rosto do menino a cada empurrão, até que ele se transformou só nesse sorriso maldoso e nas duas mãos que empurravam o balanço. O menino, com espinho no coração, não percebeu o choro de Sasco e ainda por cima achou que o balanço estava muito devagar e muito baixo e deu mais um empurrão. Mas dessa vez, o vento que o pardal esperava soprou forte e também embalou o balanço. E Sasco foi tão alto e tão rápido que as correntes que seguravam o balanço arrebentaram. O balanço foi arremessado para longe e se espatifou contra o escorregador amarelo do parquinho, aquele onde havia pousado o passarinho. O barulho foi ensurdecedor. As correntes chacoalharam pelo ar durante muito tempo, como chicotes de ferro, estalando contra o metal do escorregador e enrolando-se nos degraus da escada e da rampa, porque o vento agora corria mais forte do que nunca. O vento era agora uma ventania tão grande, jogando areia nos olhos das pessoas, desarrumando os cabelos, batendo portas e janelas, que fez todas as crianças saírem correndo do parquinho. O menino, com espinho no coração, começou a procurar Sasco. Ele estava curioso. Queria saber onde o pequeno macedônio tinha caído. Queria ver se Sasco estava machucado ou se estava, enfim, chorando. Estava mais curioso que o vento, que fuçava tudo, levantava as folhas e chacoalhava as árvores. Olhou em volta, mas não encontrou o pequeno macedônio. Andou ao redor do balanço, perto do gira-gira, e nada. Enquanto procurava, o menino pensava: o que será que vai acontecer depois que Sasco chorar? Procurou mais um pouco até que, debaixo do escorregador amarelo, ele viu alguma coisa. A areia levantava com a ventania e era difícil enxergar. Chegando mais perto, ele viu um passarinho morto. Era o pardal, com o bico aberto, os olhos fechados e as patas e as asas caídas no chão. Olhando bem para o pardal, o menino achou que o passarinho parecia Sasco. Oh, o pardal era Sasco. Do lado do passarinho, na areia, o menino viu as gotas de lágrimas do pequeno macedônio. E quando ele viu as lágrimas, a curiosidade acabou. Ele chorou. Sasco chorou. O menino olhava o passarinho e as lágrimas, o passarinho e as lágrimas, e não conseguia entender como Sasco poderia ser mesmo um passarinho morto. Sasco era um menino, não um passarinho, pensou. Mas para onde teria ido Sasco quando o balanço quebrou? O pequeno macedônio voou? E olhando novamente o pardal morto, ele parecia tanto com Sasco. Tudo estava confuso na sua cabeça. Quem estava morto ali debaixo do escorregador? Um passarinho
Um menino. De quem eram aquelas lágrimas? Do pardal? De Sasco? Queria que alguém estivesse vendo o que ele via debaixo do escorregador amarelo. Olhou em volta e já não havia ninguém no parquinho. Enquanto isso, o vento secava as gotinhas de lágrimas e cobria com areia o passarinho. O que aconteceu depois que Sasco chorou? Depois que Sasco chorou? O que aconteceu depois que Sasco chorou? Depois que Sasco chorou? O que aconteceu depois que Sasco chorou? Depois que Sasco chorou, nada aconteceu. Não teve mais Sasco, nem teve mais balanço. Nos dias seguintes, as palavras no parquinho voltaram a ser as mesmas, todas iguais, ditas pelas mesmas pessoas, mais ou menos no mesmo horário. Não havia mais palavras inventadas, mastigadas com sons estranhos, nem palavras novas. Não existia mais o pequeno macedônio sem amigos. Não existia mais a chance de fazer um amigo novo. Então, o menino com espinho no coração chorou. O porquê? Ninguém sabe. Mas o espinho que estava no coração do menino perdeu sua força e secou e caiu. E o sorriso de crueldade que ocupava a sua cara toda diminuiu. E agora era possível até ver seu rosto. Não era um rosto cruel, era um rosto triste. Sasco não era um menino, nem era passarinho. Era essa mistura entre uma criatura de penas e pernas, que queria asas, mas que não sabia voar, que vivia grande como uma criança, mas morria pequeno como um passarinho. Era um anjo, uma geringonça que Deus colocou no mundo, meio escondido, meio abandonado, para ajudar aquele outro garoto com um espinho no coração.